Era quase 8 horas da noite, quando ouvi a voz do seu Antônio me chamando pelo portão. Eu vinha caminhando devagar pela calçada, com a sacola do mercado na mão direita e a chave do portão na esquerda. O sol já tinha sumido atrás das casas da rua e o ar de julho cheirava aquela mistura de terra molhada e fumaça de churrasqueira que me lembra sempre o fim de tarde nos bairros antigos. Ele estava parado do lado de fora do muro dele, os braços cruzados, com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. A expressão de alguém que sabe demais e está carregando esse peso faz tempo. Geraldo, só isso. Meu nome, mas da forma como ele falou, eu parei na hora. Não entra agora. Eu olhei para ele, depois olhei para o portão da minha casa, depois para ele de novo. O que foi, Antônio? Ele deu 2 passos em direção a mim e baixou a voz. Não era o tom de quem quer fazer fofoca. Era o tom de quem está prestes a mudar a vida de outra pessoa. Tem alguém lá dentro que não deveria estar. Amanhã de manhã eu te mostro o porquê. Fiz o quê? Fiquei parado no meio da calçada, com a sacola do mercado na mão, olhando para a porta da minha própria casa. A casa onde eu nasci. A casa que eu reformei tijolo por tijolo. A casa onde a Iracema e eu criamos nosso filho. E onde, naquele momento, alguma coisa muito errada estava acontecendo. Não entrei. Dormi na casa da minha irmã naquela noite, deitado no sofá dela, de olhos abertos no escuro, segurando o relógio de bolso da Iracema que nunca sai do meu colete, tentando entender o que eu estava prestes a descobrir. Não fazia ideia ainda da extensão do que vinha por aí, mas faz 1 ano que aquela noite aconteceu. E posso te dizer uma coisa com toda a clareza que só o tempo dá. O que o seu Antônio me mostrou na manhã seguinte mudou a minha vida de um jeito que eu nunca imaginei que fosse possível. Antes de continuar, preciso te agradecer por estar aqui. Sério, do fundo do coração. Senta comigo um pouco porque essa história vai demorar e ela vale cada minuto. Me conta nos comentários, de onde você está ouvindo isso agora? Cidade, estado, país? Eu quero saber quem é a pessoa do outro lado dessa tela, porque eu não estou contando essa história para o vazio. Estou contando para você. Preciso dizer também, alguns nomes e detalhes foram levemente ajustados para proteger as pessoas envolvidas, como é necessário em relatos como esse. Mas o que você vai sentir aqui é completamente real. A dor é real, a traição é real e a virada também é real. Agora vem comigo, porque essa história começa muito antes daquela noite no portão. Meu nome é Geraldo Ferreira Santos. Tenho 64 anos. Trabalhei como eletricista por 36 anos. Desde os 18, quando meu pai me colocou dentro de um painel elétrico pela primeira vez e disse: "Filho, a luz não acende sozinha. Alguém tem que entender o que vai por trás da parede." Aquilo ficou comigo para sempre. Eu sempre gostei de entender o que vai por trás das paredes. Nasci e cresci em Ribeirão Preto. Cidade quente, poeira vermelha no ar no mês de agosto, cheiro de cana quando o vento vem do leste. Minha casa fica na rua Teresina, no bairro Sumarizinho, uma rua sem saída com 6 casas de cada lado. Construí essa casa com as minhas mãos entre 1991 e 1993. Cada fio, cada tomada, cada lâmpada, cada interruptor. O quintal tem um pé de limão que a Iracema plantou no ano em que meu filho nasceu, e uma roseira que ela sempre dizia ser teimosa como ela. Aquela roseira floresce até hoje. Todo mês de setembro, sem falta, como um compromisso. A Iracema, minha mulher por 38 anos. Ela foi embora em outubro de 2021. Câncer de ovário. Descobrimos em fevereiro. E em outubro ela já não estava mais aqui. 8 meses. 8 meses que pareceram 8 anos e 8 segundos ao mesmo tempo. Quem perdeu alguém assim sabe que o tempo faz coisas estranhas com você nesses períodos. Ele para e corre ao mesmo tempo. E quando você percebe, o mundo está diferente de um jeito que não tem nome. Antes de ela ir, no último aniversário de casamento que a gente teve, em julho de 2021, ela me deu um presente. Uma caixinha de madeira verde com um laço de fita de cetim amarelo. Dentro estava um relógio de bolso, prata, com uma tampa gravada. Na tampa, com letra miúda e elegante, estava escrito: "Seu tempo é o meu lar." Ela disse: "Toda vez que você abrir esse relógio, estou do seu lado." Eu carrego esse relógio no bolso do colete todos os dias. Todo dia,
sem exceção. Quando esqueço, noto a ausência antes de chegar à calçada. É esse tipo de presença que algumas coisas têm. Quando me aposentei, em março de 2022, 5 meses depois que a Iracema foi embora, me vi nessa casa sozinho pela primeira vez na vida adulta. 38 anos de casamento e, de repente, o silêncio da tarde era diferente, mais pesado. O som que a casa faz quando só tem uma pessoa dentro é outro. É um barulho que não dá para explicar, mas quem passou por isso sabe exatamente do que estou falando. Tentava me organizar. Café de manhã às 6h30, leitura no jornal. Uma caminhada até a Praça Pinheiro Machado, que fica a 6 quarteirões de casa, onde os aposentados jogam dominó nas mesas de cimento debaixo das árvores. Às vezes, eu parava e ficava olhando o jogo por uns minutos, não por interesse nas pedras, pelo barulho de gente, pelo cheiro de cigarro barato e de café levado em garrafa térmica. Era o barulho da vida continuando e eu precisava de prova de que a vida continuava. À tarde, às vezes, ia à igreja, Nossa Senhora Aparecida, a 3 quarteirões de casa. Ficava sentado num banco do fundo sem rezar com palavras. Só ficava quieto. Era o lugar mais quieto que eu conhecia naquela cidade. E quieto era o que eu precisava. Eu era uma pessoa que funcionava bem, um pouco solitária, mas funcional. Ninguém me preparou para o que estava por vir. Em dezembro de 2021, 2 meses depois da morte da Iracema, meu filho Fábio me ligou. Fábio tinha 36 anos na época. Morava em Campinas, trabalhava numa empresa de logística, sempre teve uma vida separada da minha. A gente se falava por telefone uma vez por semana, se via nas festas de fim de ano e no aniversário dele. Uma relação de pai e filho adulto, distante, mas sem brigas. Sem muita proximidade também, devo ser honesto. A ligação veio numa quinta-feira de manhã. Ele disse que estava passando por uma fase difícil, que ele e a Débora, namorada dele de 4 anos, tinham brigado feio, que o apartamento que ele alugava estava caro demais, que estava se sentindo perdido e precisava se reorganizar. Pai, e se eu ficasse uns tempos aí em casa, só para me organizar? Eu fiz uma pausa. A casa estava grande demais para mim, silenciosa demais, e ele era meu filho. O filho que a Iracema amava com uma intensidade que eu achava às vezes exagerada, mas que eu sempre respeitei porque era o amor dela. E o amor dela eu respeitava em tudo. Pensei, talvez faça bem ter alguém aqui. Disse que sim. Fábio chegou com 3 malas e uma caixa de papelão no dia 13 de dezembro de 2021. Cabelo curto, barba de 2 dias, sorrindo do jeito que ele sabe sorrir quando quer parecer simpático. Entrou na casa, olhou para os cômodos um a um, foi até o quintal, viu a roseira. Depois voltou e me deu um abraço que durou mais tempo do que eu esperava. Pai, eu vim te ajudar. Nos primeiros meses foi bom. Ele cozinhava às vezes. Arroz com frango numa sexta-feira. Macarrão com molho feito do zero no sábado. Cortava a grama. Ia ao mercado quando eu pedia. Consertou a torneira da cozinha que eu tinha deixado passar. Conversávamos na varanda à noite, sobre nada importante, mas era companhia. A casa tinha outro barulho, um barulho de estar habitada, de estar viva. Teve uma tarde, acho que em janeiro, em que ele chegou com uma caixinha de bala de coco. Disse que tinha passado pela doceria e lembrado que eu gostava. Era verdade, eu gostava. A Iracema sempre comprava. Fiquei olhando para aquela caixinha e não soube o que sentir. Pensei, talvez ele esteja crescendo. Mas em março de 2022, quando me aposentei e comecei a ter mais tempo em casa, comecei a notar coisas pequenas. Uma vez, numa quarta-feira de tarde, entrei na sala e encontrei Fábio mexendo no notebook. Assim que me viu, fechou a janela que estava aberta. Rápido demais, com um sorriso que chegou ao rosto depressa demais para ser espontâneo. O que era isso? Nada, pai. Trabalho? Acreditei. Devia ter perguntado de novo. Em abril, percebi que o saldo da minha conta corrente estava menor do que eu esperava. Minha aposentadoria era de R$ 2.800 por mês. Eu tinha contas fixas, água, luz, internet, mercado, plano de saúde. Tudo junto não chegava a R$ 1.400. Mas aquele mês não sobrou nada. Falei com Fábio. Pai, eu precisei pagar uma coisa urgente.
Peguei um dinheirinho da sua conta, mas já vou repor. Pode deixar. Aceitei. Ele era meu filho. Tinha dito que ia repor. Não repôs. Eu devia ter puxado mais esse assunto. Mas a Iracema tinha morrido faz 6 meses. Eu estava cansado de um jeito que não é físico. É um cansaço de dentro, de alma, que faz a gente aceitar coisas que não devia aceitar porque simplesmente não tem energia para brigar. Quem passou pelo luto sabe, o luto esgota partes de você que você não sabia que existiam. Em maio, Fábio propôs algo. Pai, você é aposentado agora. Tem muito papel, muito banco, muita burocracia. Por que você não me dá uma procuração? Só para facilitar resolver essas coisas por você. Vai ser mais prático para os dois. Eu olhei para ele. E aqui está o sinal que eu ignorei. O sinal mais importante de todos. Tive uma sensação estranha na barriga. Aquela sensação que a gente aprende com a idade a reconhecer. Um calorzinho que não é calor. Um aperto que não é de emoção. É aviso. É o corpo dizendo que algo não está certo. Mas Fábio estava me olhando com uma expressão de paciência, de filho dedicado, e eu pensei, estou exagerando. Ele quer me ajudar. Ele precisa de um propósito também. Deixa. Assinei a procuração em maio de 2022. Foi o pior papel que assinei na minha vida. Nos meses seguintes, Fábio começou a ser o responsável pelas contas. Dizia que estava organizando, que estava economizando, que eu não precisava me preocupar. Eu recebia minha aposentadoria. Ele dizia que estava gerenciando. E eu, que sempre fui homem de fio e borne, de coisa concreta e tangível, fui deixando a parte financeira ir saindo das minhas mãos devagar, como a areia sai entre os dedos quando você não presta atenção. Devagar demais para a gente perceber no momento. Eu sei que você já está sentindo o peso do que eu estava passando naquele período. Aquele misto de confiança e dúvida. Aquela vontade de acreditar que as pessoas que a gente ama são quem dizem ser. Sabe o que é isso? É amor, e amor às vezes nos faz fechar os olhos para o que deveríamos estar vendo. Antes de eu continuar, me faz um favor. Você já confiou em alguém da sua própria família? Um filho, um irmão, um sobrinho, um primo, e percebeu tempo depois que havia um interesse escondido por trás da proximidade? Me conta nos comentários. Não precisa de detalhe. Só me diz. Já passei por isso também, porque eu sei que muita gente está ouvindo essa história e se reconhecendo nela. Se essa história está te tocando, aperta o joinha agora. Esse gesto me ajuda a levar essas palavras para mais pessoas que precisam ouvir isso. Pessoas que estão sozinhas com esse peso e que precisam saber que não estão loucas, que o que sentiram era real. E se você ainda não está inscrito nesse canal, me faz esse favor agora. Porque essa história ainda não acabou. E o que vem a seguir, o que o Fábio fez nos meses seguintes, o que eu descobri naquela manhã depois que o seu Antônio me parou no portão, vai te prender até o último segundo. Fica comigo. Foi em julho de 2022 que a máscara começou a escorregar. Até então, Fábio mantinha uma performance convincente. Chegava em casa na hora razoável, fingia interesse em saber como eu tinha passado o dia, às vezes trazia alguma coisa do mercado. Era como um ator que sabe decorar o papel, mas comete pequenos erros quando acha que ninguém está assistindo. O primeiro erro foi numa sexta-feira, dia 8 de julho. Eu estava sentado na varanda da frente, por volta das 6 da tarde, bebendo um copo de limonada. O sol estava baixo, aquela luz amarela de fim de tarde que bate de lado nas paredes brancas e faz tudo parecer mais bonito do que é. O Fábio chegou com uma mulher. Não era a Débora, era uma mulher mais nova, uns 30 anos talvez, cabelo escuro preso, usando uma blusa vermelha. Eles entraram pelo portão rindo. E quando me viram na varanda, o riso sumiu. Pai, essa é a Carla, colega de trabalho. Ela me cumprimentou com um sorriso educado, mas tenso. Eu disse boa tarde. Eles entraram. Fiquei olhando para o meu copo de limonada. Colega de trabalho não olha para o homem com os olhos que ela olhou para ele. Guardei aquilo. 3 semanas depois, numa segunda-feira à noite, perguntei ao Fábio como estavam as coisas com a Débora. Ele ficou rígido por 1 segundo. Só 1 segundo. Depois, relaxou. A gente está bem, pai. Por quê? Perguntei só. Mas ele sabia que eu não tinha perguntado só. O segundo erro
Foi em agosto. Uma manhã, eu precisava de dinheiro para pagar o seu Chico, o jardineiro que vinha toda semana cuidar do quintal. Fui ao banco verificar o saldo, R$ 2.083, sendo que minha aposentadoria tinha caído no começo do mês, 2.800, e as contas todas juntas não chegavam a R$ 1.000. Faltavam mais de R$ 700. Fui até o Fábio com o extrato impresso na mão. Ele pegou o papel, olhou e devolveu com uma expressão levemente impaciente. Pai, eu paguei o IPTU do segundo semestre. Você esqueceu? Eu olhei para ele. Eu não te pedi para pagar o IPTU. Eu sei, mas ia vencer. Era melhor pagar logo. Não estou fazendo um favor para você? Aquela última frase, o tom dela, não era de explicação, era de reprimenda. Era o tom de quem considera que já fez demais e está ficando sem paciência. Eu era o pai, ele era meu filho. E ele estava me repreendendo na minha própria casa, na minha própria cozinha, com o meu próprio dinheiro. Saí da cozinha, fui até o quintal, fiquei olhando para a roseira da Iracema por um bom tempo. Não disse mais nada, mas aquilo ficou dentro de mim, quieto, esperando. Em setembro de 2022, a Débora voltou a aparecer. Ela ligou uma tarde, quando o Fábio estava fora. Não sei se foi de propósito. Ela perguntou se podia falar comigo. Disse que precisava me contar uma coisa. Marcamos de conversar pessoalmente. Ela veio no sábado seguinte. Sentamos na varanda. Ela estava com os olhos fundos, de alguém que não dorme direito faz tempo. Me contou que ela e Fábio tinham terminado de vez em agosto, que ele havia saído do apartamento dela, dizendo que ia se instalar na casa do pai por um tempo. Perguntei, você sabe que ele está aqui desde dezembro? O rosto dela mudou. Desde dezembro? Ele disse que tinha chegado em agosto. Fiz silêncio. Ela fez silêncio também. Depois disse devagar, com muito cuidado, Geraldo, o Fábio tem uma vida que você não conhece, e foi embora sem explicar mais do que isso. Fiquei com aquela frase na cabeça o resto do dia. Uma frase que parece vaga, mas que fica, que trabalha dentro da gente mesmo quando a gente tenta não pensar nela. Naquela noite, quando Fábio chegou em casa, estava agitado. Provavelmente a Débora tinha avisado que tinha conversado comigo. O que ela disse? Disse que vocês terminaram. Ela está exagerando. A gente teve uma briga. Ela disse que vocês terminaram em agosto. Ele me olhou por um segundo com uma expressão que eu nunca tinha visto antes nele. Não era raiva, era cálculo. Era a expressão de alguém reformulando uma estratégia rapidamente, como um enxadrista que perdeu uma peça, mas ainda está no jogo. Pai, a Débora está com ciúme. Ela inventa história. Você sabe como é. E deu as costas. Fui dormir com aquela resposta entalada na garganta. Em outubro, as coisas pioraram de uma forma diferente, mais sutil e mais grave. Comecei a perceber que quando eu tentava conversar com os vizinhos, Fábio aparecia. Quando o seu Antônio vinha bater papo na calçada, Fábio saía de dentro de casa e participava da conversa de um jeito que cortava o assunto. Quando minha irmã Doralice ligava, ele ficava por perto da sala enquanto eu atendia, folheando uma revista, sem se mover. Era sutil, muito sutil, mas era um cerco. Eu ia ficando cada vez mais dentro de casa, cada vez mais dependente da narrativa que ele construía ao meu redor. Sem perceber direito, comecei a enxergar o mundo com os olhos que ele me emprestava. E esses olhos não enxergavam o que eu precisava ver. O dia mais difícil foi um domingo, 23 de outubro de 2022. Era o aniversário de 1 ano da morte da Iracema. Acordei às 5h30, como sempre. Fui até a cozinha, fiz café bem forte, me sentei à mesa sozinho. Pela janela da cozinha, se via o quintal ainda escuro, o céu começando a clarear atrás do pé de limão. Era o tipo de manhã quieta que ela gostava. Ela acordava cedo também. Dizia que as melhores horas eram essas, antes do mundo começar a fazer barulho. Sentia a falta dela com uma clareza diferente naquela manhã, mais nítida. Às vezes, a saudade é como névoa, vaga, que toma conta do ar sem forma definida. Mas naquele dia, ela tinha forma. Tinha o contorno dela sentada do outro lado dessa mesa, segurando a xícara com as 2 mãos, como ela fazia, porque dizia que o calor ajudava a acordar os dedos. Tomei o café sozinho.
Eu tinha pedido ao Fábio que naquele dia ficássemos em casa, tranquilos, e que à tarde fôssemos juntos à missa na Nossa Senhora Aparecida. Ele concordou. Disse que estava bem. De manhã cedo, fui até o quarto guardar o relógio na cômoda, como faço quando vou tomar banho. Peguei a caixinha verde, abri devagar. O relógio estava lá, frio na palma da mão. Li a inscrição uma vez, como sempre faço. Seu tempo é o meu lar. Coloquei de volta com cuidado. Às 10 da manhã, ouvi barulho de carro lá fora. Eram 2 casais, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, com malas de rodinhas, óculos escuros, o rosto de quem acabou de chegar de viagem. Bateram no portão. Abri. Um dos homens, sorrindo com naturalidade, disse: "Bom dia, a gente veio fazer o check-in." Eu devo ter ficado com uma cara de quem não entendeu nada, porque ele completou ainda sorrindo. A reserva pelo aplicativo. 2 quartos, 2 banheiros até terça. Fui até o fundo da casa chamar o Fábio. Ele veio devagar, viu as pessoas no portão e disse, com a calma de quem ensaiou muito e não esperava ser pego tão cedo: "Pai, pode fechar o portão." Eu explico. Fechei o portão. As pessoas do lado de fora ficaram esperando na calçada. "Fábio, quem são essas pessoas?" "Pai, tem uma forma de a gente ganhar um dinheiro extra com os quartos que ficam ociosos. Eu coloquei o quarto da frente e o quarto do fundo num aplicativo de hospedagem. Não é grande coisa, é só um fim de semana." Eu fiquei olhando para ele. "Você colocou a minha casa para alugar, sem me perguntar." "Pai, você estava saindo todo fim de semana para a casa da tia Doralice. Os quartos ficavam vazios. É dinheiro parado." "Isso não é dinheiro parado, Fábio. É a casa da sua mãe." Fiz uma pausa, engoli. Tentei falar com calma, porque perder a calma não era o que eu precisava naquele momento. "E onde fica esse dinheiro? Do aluguel?" Ele não respondeu imediatamente. "Fábio, onde fica esse dinheiro?" "Eu estava gerenciando, usando para as contas." "Que contas? Me mostra." E aí ele fez algo que me destruiu por dentro de um jeito que não tem conserto fácil. Ele deu um sorriso, pequeno, quase imperceptível. O sorriso de quem sabe que o outro não tem como provar nada naquele momento. E disse, com uma paciência ensaiada que era pior do que um grito: "Pai, você está ficando velho. Esses detalhes financeiros são complicados para você. Deixa que eu cuido. Você está ficando velho." Disse isso, para mim, no dia do aniversário de morte da mãe dele. Não disse nada. Dei as costas, andei até o quintal, me sentei no banco de madeira embaixo do pé de limão, coloquei a mão no bolso, tirei o relógio, abri a tampa. Seu tempo é o meu lar. Fechei a tampa devagar. Deixei a mão parada sobre o relógio por um longo tempo, ouvindo as vozes estranhas do outro lado do portão, esperando para entrar na minha casa. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitado na escuridão do quarto, com a janela entreaberta, ouvindo o barulho de vozes estranhas do outro lado da parede. Aquelas pessoas alugadas, dormindo no quarto onde a Iracema passou os últimos meses de vida. No quarto que eu ainda não conseguia entrar sem fechar os olhos primeiro, onde ainda havia o perfume dela guardado dentro do armário de madeira, dentro das dobras das roupas que eu não tive coragem de tirar. Pensei na vida que eu tinha tido. 36 anos, acordando às 5:30 da manhã para trabalhar. Nunca pedi favor a ninguém. Paguei essa casa. Criei meu filho sem faltar com nada. Fiz tudo o que um homem é suposto fazer, com honestidade e com trabalho, sem atalho e sem enganação. E estava deitado na escuridão, na minha própria casa, ouvindo estranhos do outro lado da parede, enquanto meu filho dormia tranquilo no quarto ao lado, com o dinheiro de R$ 31.000 na conta dele. Pensei em desistir, não de um jeito grave, de um jeito cansado. Pensei, talvez seja mais fácil aceitar. Sou velho, ele diz. Talvez ele tenha razão. Talvez eu não entenda mais as coisas. Talvez seja mais fácil dar a ele o que ele quer, diminuir, quietar, deixar passar, não ter mais esse peso de brigar contra alguém que eu ainda amo apesar de tudo. Esse pensamento durou talvez uns 20 minutos. Depois olhei para o teto. Contei as rachaduras finas no reboco. Eram as mesmas rachaduras de sempre. Eu as conheço porque sou eu que reformei essa casa. Conheço cada parede, cada viga, cada prego. Essa casa fui eu que construí com essas mãos. Não tem um canto dela que não passou pelas minhas mãos antes. Ela não vai para o nome de ninguém enquanto eu estiver vivo.
Então, me lembrei de uma frase que a Iracema dizia. Ela dizia, quando alguma coisa estava errada e eu ficava calado: Geraldo, fio desencapado não mata na hora, mata devagar com o tempo. Ela era uma mulher de poucas palavras equivocadas. Tudo que ela dizia, valia. Fio desencapado não mata na hora, mata devagar com o tempo. Coloquei o relógio na palma da mão no escuro, sem precisar abrir para ver. Conheço cada milímetro da tampa. Aquela noite, alguma coisa mudou dentro de mim. Não saberia dizer o que exatamente. Não era raiva, era mais profundo que raiva. Era uma espécie de recusa silenciosa. Recusa de continuar aceitando. Recusa de me fazer menor para que ele coubesse maior. Não sabia ainda o que ia fazer, mas sabia que ia fazer alguma coisa. A descoberta que mudou tudo foi num sábado de novembro. Dia 12 de novembro de 2022. Eu tinha saído cedinho para ir à farmácia e ao mercado. Coisa de 40 minutos no máximo. Fábio estava dormindo, porta fechada, como todo sábado de manhã. Quando voltei para casa, antes de entrar pelo portão, parei para apanhar o jornal que estava caído na calçada. Me abaixei, peguei, e quando me levantei, notei que o carro de um vizinho tinha bloqueado parte da visão da minha janela da sala. Mas pelo ângulo onde eu estava, vi a tela do notebook acesa lá dentro. E vi, mesmo que por um segundo, a imagem que estava na tela. Era uma dessas plataformas de hospedagem. O nome eu reconheci: Airbnb. Uma sobrinha tinha comentado uma vez, e havia fotos. Fotos da minha sala, do meu quintal, dos meus quartos. Entrei. Fábio apareceu na sala com o notebook na mão, tentando fechar a janela, mas não foi rápido o suficiente. Deixa aberto. Ele me olhou, avaliou. E por alguma razão, talvez por excesso de confiança no quanto ele já me havia convencido da minha própria incapacidade, não fechou. Peguei o notebook da mão dele. A página estava aberta com o perfil do imóvel. Minha casa. Fotos do quarto da frente, do quarto do fundo, da cozinha, do quintal com a roseira da Iracema em destaque na foto de capa. R$ 180 a noite por quarto. Mais de 80 avaliações. Nota 4,8. 80 avaliações. Isso estava acontecendo há mais de um ano. Fiz as contas ali mesmo, em pé na minha sala, segurando o notebook com as duas mãos. 2 quartos, fins de semana, uma média conservadora de 2 fins de semana por mês, 4 diárias por fim de semana, 180 por quarto. Eu tinha saído para visitar a minha irmã praticamente todos os fins de semana desde março. Toda vez que eu saía, ele alugava a minha casa. Mais de R$ 12.000 só nos fins de semana. Possivelmente muito mais. Os joelhos fraquejaram. Fui até a poltrona e sentei sem querer. O notebook ainda estava na minha mão. Fábio estava de pé, braços cruzados. Pai, é mais complicado do que parece. Não disse nada. Fui abrindo mais a plataforma. Cliquei no perfil do anfitrião. O nome era Fábio S., com uma foto de perfil. A conta tinha sido criada em março de 2022. Março de 2022. O mesmo mês em que me aposentei e comecei a ir regularmente à casa da minha irmã. Ele tinha esperado eu me aposentar para começar. Naquele mesmo sábado à tarde, fui bater na porta do seu Antônio. Ele tinha 71 anos, vizinho nosso há 28. Um homem de poucas palavras, antigo funcionário dos Correios, que cuidava de um jardim impecável e tinha o hábito de sentar na calçada nas tardes de final de semana com um rádio de pilha tocando música sertaneja bem baixinho. Ele abriu a porta, me olhou para o notebook que eu tinha na mão e disse: "Entra, Geraldo." Sentamos na mesa da cozinha dele. Ele fez café sem perguntar se eu queria. Pôs a xícara na minha frente com a naturalidade de quem faz isso há anos. "Há quanto tempo você sabe?" perguntei. Ele soprou o café. Pensou por um instante. "Desde abril. Você saía sexta à tarde. Eles chegavam sexta à noite. Às vezes chegavam casais, às vezes chegavam grupos. Uma vez chegou uma família com 3 crianças, com um carrinho de bebê e tudo. Coisa de hotel. Mas não era hotel. Era a sua casa. Por que você não me disse antes?" Ele me olhou com aquela honestidade velha que só os anos ensinam. "Porque eu precisava ter provas antes de te contar. E porque eu sabia que você ia querer provas também. Fui anotando datas, horários, descrição de quem entrava.
tenho um caderninho desde abril. Ele se levantou, foi até uma gaveta, voltou com um caderno espiral de capa azul. Abriu na primeira página. Escrito à mão, com a letra arrumada de funcionário público antigo. 22/04/2022. Sexta-feira. 3 homens, 1 mulher, malas médias, chegaram às 20h47. Saíram domingo 10h13. Página atrás de página, semana atrás de semana. Fiquei olhando aquelas páginas com um sentimento que não consigo nomear completamente até hoje. Era gratidão, era humilhação, era alívio, era uma vergonha quieta de não ter enxergado sozinho o que esse homem enxergou da janela de casa. Antônio, você fez isso por quase 8 meses, sozinho. Ele encolheu os ombros com a simplicidade de quem não precisa de elogio. Você é viúvo há 1 ano, Geraldo. Você estava de luto. Achei que você merecia alguém olhando por você enquanto você não conseguia olhar por si mesmo. Fiz silêncio. Então ele disse, agora você está pronto. O que você quer fazer? Voltei para casa às 6 da tarde. Fábio não estava. Tinha saído sem falar nada. Fui até o quarto, sentei na beira da cama e tirei o relógio do colete. Segurei com as 2 mãos, como faço quando preciso pensar de verdade. Abri a tampa. O mostrador era branco, com números romanos, ponteiros finos de aço. Sempre 5 minutos atrasado, e eu nunca o ajusto. Era a Iracema que fazia isso, no primeiro de cada mês, com os óculos de leitura no nariz, concentrada como se fosse uma operação cirúrgica importante. Seu tempo é o meu lar. Fiquei olhando a inscrição. Pensei, o que ela diria agora? Eu sei o que ela diria. Conheço essa mulher faz 40 anos, ela diria, Geraldo, fio desencapado não mata na hora. E depois acrescentaria, com aquele sorriso de canto de boca que era só dela. Mas você, eletricista de profissão, não tem desculpa de deixar fio desencapado dentro de casa. Dei um sorriso sozinho, ali no quarto, segurando o relógio. E naquele momento, tomei uma decisão. Não ia confrontar na raiva. Não ia gritar, não ia ameaçar, não ia fazer escândalo. Porque não era assim que eu era feito. Eu era eletricista. Eletricista não resolve curto-circuito com força bruta. Resolve com método, com diagnóstico, localizando o defeito, isolando o problema, cortando a corrente no lugar certo. Ia resolver isso como eletricista, com calma, com precisão, com prova. Fechei a tampa do relógio, coloquei de volta no bolso do colete, levantei da cama e fui começar o trabalho. No domingo, enquanto Fábio estava dormindo, abri o notebook que eu tinha guardado na minha gaveta. Precisava da senha da conta. Fábio usava a mesma senha para tudo desde os 17 anos. A data de nascimento dele, ao contrário, eu sabia porque fui eu quem ajudou ele a criar o primeiro e-mail da vida dele, num domingo de tarde em 2002, sentados nessa mesma mesa. Funcionou. A conta tinha, ao todo, 147 avaliações em 18 meses de atividade. Renda total indicada pela plataforma, R$ 31.840. R$ 31.840. Minha casa, minha conta. Meu nome em nenhum lugar. Fui até a papelaria de manhã, comprei uma resma de papel A4 e um pacote de capas plásticas de arquivo. Voltei para casa, imprimi tudo. Extrato de avaliações, histórico de reservas, datas, valores, descrição dos hóspedes. Tudo que a plataforma mostrava. Junto com o caderninho de anotações do seu Antônio, que ele me emprestou, eu tinha um dossiê de 18 meses de operação documentada. Na segunda-feira, fui até o escritório do Dr. Edmilson, um advogado que tinha sido colega de escola do meu cunhado. Levei tudo. O extrato do banco mostrando os meses com saldo inexplicavelmente baixo. A cópia da procuração que eu tinha assinado. O notebook com a conta do Airbnb ainda aberta. O Dr. Edmilson passou 40 minutos lendo tudo em silêncio. No final, tirou os óculos, limpou com a borda da camisa e disse: Geraldo, isso aqui é uso indevido de procuração, apropriação de bem de terceiro para fins comerciais sem autorização e locupletamento ilícito. Tecnicamente, o seu filho cometeu estelionato. Estelionato. O filho da Iracema. Engoli aquilo devagar. O que eu preciso fazer agora, doutor? Primeiro, revogar a procuração. Hoje mesmo, antes que ele tome mais alguma providência com ela. Segundo,
notificar a plataforma e solicitar o histórico oficial de transações. Terceiro, juntar os extratos bancários que comprovem os valores desaparecidos. E quarto, decidir se você vai querer seguir com processo criminal ou resolver no âmbito civil. E a casa? Ela está segura? Enquanto a procuração estiver vigente, ele tem poderes amplos sobre seus bens. Precisamos revogar agora. Saímos direto do escritório para o cartório. Ainda naquela segunda-feira, em 14 de novembro de 2022, a procuração foi revogada. Fábio não sabia ainda. Nos dias seguintes, o Dr. Edmilson acionou a plataforma por carta formal. A resposta veio em 7 dias úteis. Histórico completo de transações, valores depositados em conta bancária cadastrada em nome de Fábio Santos, CPF dele. Juntei tudo numa pasta Manila que comprei na papelaria. 2 grampos, etiqueta azul, nome na frente com caneta esferográfica. Do mesmo jeito que eu organizava os meus diagramas elétricos há 36 anos. Cada defeito documentado, cada fio rastreado, cada prova no lugar certo. Na quinta-feira seguinte, o Dr. Edmilson me ligou com uma última informação que mudou a dimensão de tudo. Fábio havia tentado, em setembro de 2022, dar início a um processo de transferência de titularidade do imóvel usando a procuração. O cartório tinha devolvido por pendência de documentação, mas a tentativa estava registrada. Ele estava tentando colocar a casa no nome dele, a casa da Iracema. Fechei o olho, respirei fundo, abri. Era a hora. Marquei o confronto para o sábado seguinte, dia 26 de novembro de 2022. Escolhi um sábado de manhã porque era quando Fábio ficava em casa sem pressa de sair, ainda com o café na mão. Escolhi a manhã porque a luz da manhã é clara e direta, sem sombra. Não gosto de conversas importantes no escuro. O Dr. Edmilson ficou de estar disponível por telefone. O seu Antônio ficou de estar em casa, janela aberta. De manhã cedo fiz café. Pão de queijo no forno como todo sábado. A casa cheirava normal. Cheirava a minha vida normal. Fábio desceu às 9h20. Cabelo bagunçado, camiseta branca, sandália de borracha. Foi direto para a cafeteira. Bom dia, pai. Bom dia, Fábio. Ele encheu a xícara. Pegou um pão de queijo com a mão. Ficou de pé no balcão da cozinha, comendo e olhando o celular, sem prestar atenção em mim. Eu estava sentado à mesa com as mãos sobre a pasta Manila. Ele olhou para a pasta, olhou para mim, deu uma mordida no pão de queijo. O que é isso? Senta aqui, filho. Ele colocou o pão de queijo no prato. Veio se sentar do outro lado da mesa, com a xícara de café na mão, ainda relaxado, ainda sem entender que o mundo que ele tinha construído estava prestes a acabar. O que foi, pai? Abri a pasta devagar. Tirei a primeira folha. Era a capa do relatório do Airbnb. Coloquei na mesa, voltada para ele. Ele olhou. O rosto não mudou imediatamente, mas a mão que segurava a xícara parou no ar. Isso aqui é a sua conta na plataforma de hospedagem. 147 reservas em 18 meses. Renda total de R$ 31.840. Depositada na sua conta, CPF de final 83. Ele colocou a xícara na mesa. Pai, eu posso explicar. Eu sei que pode, mas primeiro você vai ouvir o que eu tenho. Tirei a segunda folha. Eram as anotações do seu Antônio. Coloquei na mesa. Isso aqui é um registro feito pelo meu vizinho. Datas, horários, descrição das pessoas que entraram pela minha porta com malas enquanto eu estava fora. Começa em abril de 2022. Termina em novembro de 2022. O rosto de Fábio começou a mudar de cor. Quem foi esse? Não importa quem foi. Importa que está documentado. Tirei a terceira folha. Era o extrato bancário comparativo. Isso são os meses onde meu saldo caiu sem explicação compatível com as minhas despesas normais. 8 meses, déficit total de R$ 4.720. Fábio estava rígido na cadeira. E isso aqui, tirei a última folha. A mais importante é o registro cartorial da tentativa de transferência de titularidade deste imóvel, setembro de 2022, usando a procuração que eu assinei de boa fé. Silêncio. O único som na cozinha era o relógio de parede que a Iracema tinha comprado numa viagem a São Paulo.
Aquele tic-tac que existe na casa há 20 anos. Fábio ficou olhando para os papéis por um longo tempo. Depois ergueu os olhos para mim, e a primeira coisa que ele disse foi: "Você nunca usava a casa nos fins de semana. Estava desperdiçando." Fiz uma pausa. "Isso é o que você tem a dizer?" "Pai, a mãe morreu. Você estava mal. Eu precisava de uma renda. Eu estava aqui cuidando de você. Isso não tem valor, Fábio. Quando você decidiu que eu precisava de cuidado, me perguntou se eu queria ser cuidado por você dessa forma." Ele desviou o olhar. "Eu fiz o que precisava ser feito." "Fábio, eu te pergunto diretamente, o dinheiro desses 31 mil reais, onde está? Eu paguei contas da casa." "Que contas?" "Me mostra o comprovante de uma." Silêncio. "Me mostra um comprovante. Qualquer um." Ele não tinha, porque não havia conta. Havia a Carla, havia o apartamento que ele tinha alugado para ela em Campinas sem eu saber. Havia as despesas de uma vida dupla que o meu dinheiro estava sustentando faz mais de um ano. Isso eu soube depois, com a investigação do Dr. Edmilson. Naquele momento, o silêncio já era prova suficiente. "Fábio, a procuração foi revogada em 14 de novembro. Ele piscou. "O quê?" "Fui ao cartório com o advogado. A procuração não existe mais." Vi o momento exato em que ele entendeu a dimensão do que estava acontecendo. O rosto foi perdendo cor. A mandíbula ficou levemente travada. Era a expressão de alguém que havia construído uma estrutura inteira sobre uma base e que acabava de descobrir que a base havia sido removida enquanto ele dormia. "Você foi ao advogado sem me falar? Assim como você foi ao cartório sem me falar." Foi a resposta mais curta e mais precisa que dei em toda a conversa. Ele se levantou da cadeira. Começou a caminhar pela cozinha com passos curtos, nervosos, de quem está pensando enquanto anda. "Pai, você está sendo injusto. Eu estava aqui, eu cuidava da casa, eu fazia as coisas. Você acha que é de graça? Você acha que um filho que fica aqui cuidando do pai não merece?" "Eu não acho nada, Fábio. Eu tenho provas. Você vai me processar? Seu próprio filho?" Olhei para ele. "Não sou eu que estou processando você. Você processou a mim. Você usou a minha casa, usou o meu dinheiro, tentou tomar a minha propriedade. Eu estou apenas documentando o que você fez." A voz não tremeu. Me surpreendi com isso. Fábio tentou mais uma vez. Mudou o tom, suavizou a expressão e disse com uma voz que eu reconheci. Era a voz de quando ele era criança e tinha quebrado alguma coisa e sabia que eu sabia. "Pai, a gente pode resolver isso em família, sem advogado, sem papel. Eu devolvo o que eu devo, a gente combina uma forma e acabou. Já está sendo resolvido, Fábio. Mas não precisa ser assim. Você vai jogar o meu nome na lama por causa de um equívoco? Equívoco é trocar o nome de alguém no formulário. O que você fez tem outro nome, e você sabe." Fábio ficou parado no meio da cozinha, olhando para mim com uma expressão que demorei para identificar. Era a expressão de quem finalmente percebe que o outro não vai ceder, que a estratégia de sempre, a de pressionar até o outro recuar, dessa vez não ia funcionar. O peso de todos esses meses estava no ar daquela cozinha naquele momento. "O que você vai fazer, pai?" "O que for necessário. O Dr. Edmilson vai te notificar formalmente esta semana." O Dr. Edmilson enviou a notificação formal na segunda-feira, 28 de novembro de 2022. A notificação listava 3 itens: utilização não autorizada de imóvel para fins comerciais, desvio de recursos financeiros utilizando procuração e tentativa de transferência de titularidade de imóvel sem anuência do proprietário. Fábio tinha 10 dias para responder. Mas antes dos 10 dias, no dia 4 de dezembro, ele veio até mim com uma mudança de postura que eu reconheci de imediato. Era a postura de quem está negociando, não se defendendo. "Pai, a gente pode resolver isso em família. Já está sendo resolvido. Você vai jogar o meu nome na lama. Vai fazer isso com o filho da mamãe?" Aquela última frase. O filho da mamãe, usando a morte da Iracema como escudo. Me levantei da cadeira devagar. "Fábio, sua mãe foi uma mulher honesta a vida inteira. Se você vai usar o nome dela nessa conversa, use do jeito certo." Ele ficou mudo. No dia 8 de dezembro, com a orientação do Dr. Edmilson, chegamos a um acordo extrajudicial.
Fábio assinou um documento reconhecendo a dívida de 36.560 RIs, que incluía os valores do Airbnb e os saques não autorizados da minha conta, com desconto do que foi de fato gasto em contas da casa, devidamente comprovado com o único extrato que ele conseguiu apresentar. O pagamento seria feito em 12 parcelas de R$ 3.046, e ele tinha até o dia 15 de dezembro para sair da minha casa. Saiu no dia 13. Eu estava na varanda quando o carro dele dobrou a esquina com as mesmas 3 malas com que tinha chegado 2 anos antes. Fiquei olhando até o carro sumir no fim da rua. Não senti alegria. Senti que a casa voltou a ser minha, que o ar voltou, que a roseira da Iracema no quintal estava florida. Antes de sair, Fábio veio até mim uma última vez. Era uma tarde de quinta-feira, 2 dias antes de ir embora. Ele já tinha levado a maior parte das coisas. Só restava uma mala no quarto. Ele se sentou no banco do quintal, embaixo do pé de limão, onde eu costumava sentar nos momentos difíceis. Fiquei de pé, encostado na porta da cozinha. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou. Então ele disse, baixinho, sem me olhar: eu precisava do dinheiro. Eu sei. A mamãe teria entendido. Eu pensei antes de responder. Pensei com cuidado, como se estivesse verificando um diagrama antes de apertar o disjuntor. Não, Fábio, a sua mãe não teria entendido. A sua mãe era justa. Ela amava você de um jeito que às vezes me preocupava, porque era um amor que não enxergava seus erros. E eu acho que você cresceu acreditando que esse tipo de amor era o mundo inteiro. Ele ficou olhando para o chão de cimento do quintal. Eu não sei se um dia você vai entender o que fez. Não estou esperando que entenda agora, mas quero que saiba uma coisa. Esperei ele levantar os olhos para mim. Eu não faço isso com raiva. Faço porque é o certo. E porque se eu deixasse passar, não estaria te ajudando. Estaria te destruindo devagar. Como a Iracema diria, fio desencapado. Ele ficou quieto por um tempo. Depois se levantou, pegou a mala que tinha deixado do lado do banco, foi até o portão. Parou. Pai, sim. Sinto muito. Não disse se era verdade. Talvez fosse. Talvez fosse só a última tentativa de amenizar as parcelas, de encontrar algum espaço que eu não tinha dado. Não sei. Não precisava saber. Olhei para ele como olharia para qualquer pessoa que precisou perder muito para talvez aprender alguma coisa. Eu sei. Fechei o portão. Fui até o quintal, sentei no banco embaixo do limoeiro, peguei o relógio, abri. Seu tempo é o meu lar. O sol estava descendo atrás das casas da Rua Teresina. As parcelas começaram a chegar em janeiro de 2023. O doutor Edmilson havia estruturado o acordo com cláusula de vencimento antecipado. Qualquer parcela atrasada mais de 15 dias, a dívida toda venceria de uma vez. Isso garantiu que Fábio levasse a sério. Ele levou. As 12 parcelas chegaram uma a uma, com pontualidade que ele não tinha tido comigo em 2 anos. A última entrou em dezembro de 2023. R$ 36.560 de volta para onde sempre deveria ter ficado. A plataforma de hospedagem foi notificada, a conta cancelada. O doutor Edmilson formalizou a revogação de qualquer instrumento que Fábio tivesse em meu nome. Nenhum papel, nenhuma procuração, nenhum acesso. Em fevereiro de 2023, minha irmã Doralice me ligou com a voz desconfortável. Geraldo, o Fábio me ligou, me contou uma versão das coisas. Eu imagino. Ele disse que você exagerou, que era só uma ajuda financeira mal resolvida. Doralice, tenho o acordo assinado por ele reconhecendo a dívida. Está em cartório. Silêncio. Eu sinto muito por não ter te ligado antes, Geraldo. Eu notei que você estava diferente no último ano, mais quieto. Mas achei que era o luto. Era o luto. E era outra coisa. Posso te visitar no mês que vem? Pode. A roseira está bonita. Ela veio em março. Ficamos 3 dias. Foi a primeira vez em muito tempo que a casa teve gargalhada. Os dois juntos, na mesa do jantar, como nos tempos antigos. Minha casa, com a minha gargalhada, de volta. Hoje é outubro de 2023. Exatamente 2 anos depois da morte da Iracema. Acordo às 6 da manhã por hábito, mesmo sem mais ter horário de trabalho. Faço café forte, corto pão de queijo, sento na varanda.
O ar fresco de outubro em Ribeirão Preto ainda cheira um pouco a cana, como sempre cheirou. A roseira está em plena flor como todo outubro. Flores pequenas, de um vermelho que parece impossível de manhã cedo, quando a luz ainda está baixa e lateral. Depois do café, vou até a garagem. 3 meses atrás, um rapaz da rua de baixo chamado Henrique, 22 anos, chegou até mim perguntando se eu poderia dar uma olhada na instalação elétrica da casa que ele tinha alugado. Disse que estava tomando choque na torneira do banheiro. Fui olhar. Era um chuveiro mal instalado com fio terra desconectado. Coisa de 10 minutos para quem sabe o que faz. Mas, para quem não sabe, é uma bobagem que pode matar. Quando terminei, o Henrique ficou me olhando com aquela expressão que as pessoas jovens têm quando veem alguém velho saber fazer algo que elas não sabem. Uma admiração simples, sem cerimônia, que me lembrou do quanto a gente subestima o que carrega. O senhor é eletricista? Era. Podia me ensinar? Parei para pensar nessa pergunta por um momento. Olhei para as mãos, para a garagem, para a caixa de ferramentas que estava parada no canto desde que me aposentei. Disse, pode vir terça-feira. Hoje, 3 meses depois, toda terça e quinta de tarde, o Henrique vem até a minha garagem. Eu ensino elétrica básica para ele. Identificação de fases, aterramento, diagrama unifilar, como ler um circuito antes de mexer nele. Ele tem um caderno cheio de anotações, com desenhos dos diagramas que eu faço no papel quadriculado. Uma concentração de quem quer aprender de verdade. Me faz um bem que não esperava. Me lembro do que meu pai disse na primeira vez que me colocou dentro de um painel. A luz não acende sozinha. Alguém tem que entender o que vai por trás da parede. Agora sou eu que digo isso. Para um menino de 22 anos, numa garagem de Ribeirão Preto, no meio da tarde de outubro, com as mãos calejadas e o colete no corpo. A Doralice também voltou ao ritmo de ligar toda semana. A gente fala de nada e de tudo. Sobre o sobrinho dela que vai casar, sobre a novela que eu nunca assisto, mas ela insiste em resumir, sobre os planos dela de viajar para o Nordeste no começo do ano. É o barulho da família que eu estava com saudade sem saber. No mês passado, o seu Antônio me deu de presente o caderninho azul, onde ele anotou tudo durante 8 meses. Disse, guarda de lembrança. Guardo em cima da mesinha de cabeceira, ao lado da caixinha verde com o relógio. Os dois juntos. O caderno que me protegeu e o relógio que me sustentou. São as 2 coisas que eu olho antes de dormir. Numa tarde de setembro, eu abri o relógio, como sempre faço. Mas desta vez não li a inscrição logo. Só fiquei olhando o mostrador, os ponteiros andando, 5 minutos atrasados, como sempre. E então sorri, porque percebi que estava bem. Não de um jeito que apaga a saudade, não de um jeito que resolve tudo, ou que faz como se nada tivesse acontecido. De um jeito real, quieto, sólido. O jeito que a Iracema gostaria de me ver. Agora preciso falar direto com você. Se você chegou até aqui, você aguentou comigo essa história inteira. Isso não é pouca coisa. Isso me diz que você entendeu algo ali dentro. Que alguma parte dessa história tocou numa parte de você que reconhece essa dor. E então, eu quero ser honesto sobre o que aprendi. Não como conselho de especialista, porque não sou especialista em nada além de fio elétrico. Sou um homem de 64 anos que passou por isso e saiu do outro lado. A primeira coisa, eu errei ao assinar aquela procuração sem consultar um advogado. Errei ao aceitar que meu filho gerenciasse meu dinheiro sem prestar contas. Errei ao interpretar minha dúvida como exagero quando era instinto. Não conto isso para me punir. Conto porque, se eu tivesse me respeitado mais cedo, talvez tivesse sofrido menos. E se você está numa situação parecida, ouça o que seu corpo está dizendo. Aquele aperto que não é emoção, aquela conta que não fecha, aquela explicação que soa certa, mas não convence, não é exagero, é aviso. A segunda coisa, amor e conivência não são a mesma coisa. Eu amei meu filho a vida inteira, sigo amando, de um jeito que dói, porque amor que foi real não desaparece por decreto. Mas amar o Fábio não significava aceitar o que ele fez. Deixar passar seria covardia disfarçada de bondade. E no fundo eu sabia disso, lá nos primeiros meses.
Demorei para agir porque o luto me esgotou. Mas quando agi, agi com prova, com método, com compostura. Não precisa ser na raiva. Pode ser com calma. Na verdade, com calma é sempre mais eficaz. A terceira coisa, peça ajuda antes de você achar que precisa. Fiquei meses sozinho com um peso que podia ter sido menor se eu tivesse ido falar com o Dr. Edmilson antes, se tivesse aberto o jogo com a Doralice antes, se tivesse aceitado que o seu Antônio queria me ajudar muito antes do que deixei. Aceitar ajuda não é fraqueza. Para quem passou a vida toda sendo o que resolve, sendo o que carrega, ser o que pede ajuda, parece uma derrota. Parece admitir que você não consegue mais. Não é. É sabedoria. É saber que ninguém é painel elétrico completo sozinho. A gente precisa de alguém para revisar o diagrama às vezes. E a quarta coisa, que é a mais difícil de dizer, fique atento depois de uma perda grande. Quando a gente perde alguém que amava, fica vulnerável de um jeito diferente. Não vulnerável por fraqueza. Vulnerável por amor, por luto, por exaustão de sentimento. E tem pessoas que sabem reconhecer essa vulnerabilidade de longe. Não estou dizendo que todo mundo que se aproxima de você depois de uma perda tem má intenção. Estou dizendo que vale a pena observar, vale a pena perguntar, vale a pena não apressar a confiança. A Iracema tinha uma frase que ela dizia quando alguém reclamava que a vida estava sendo injusta. Ela dizia: Deus não é apressado, mas nunca atrasa. Eu nunca fui muito de frases religiosas, mas essa eu sempre ouvi. E durante aqueles meses difíceis, ela voltava para mim na madrugada, naquelas horas em que o teto do quarto parece mais perto que o normal. Havia uma ordem nas coisas que eu não conseguia enxergar no meio da dor. O seu Antônio, anotando no caderninho desde abril, sem que ninguém pedisse. A Débora, ligando sem saber o que ia encontrar. O notebook aberto na mesa, naquele sábado de novembro, porque o Fábio tinha excesso de confiança no quanto ele havia me convencido. Cada peça estava no lugar, esperando o momento certo. Não digo isso para suavizar o que o Fábio fez. O que ele fez foi errado. Tem consequência. Mas digo que eu não passei por aquilo sozinho, mesmo nas noites em que achei que estava completamente só. E saí diferente. Não melhor no sentido de mais jovem ou mais rico ou mais livre de dor. Melhor no sentido de mais inteiro, mais eu mesmo, mais capaz de olhar para a minha própria vida e dizer: fiz o que era certo, resistindo quando era preciso, com paciência, com prova, sem me deixar apagar. Às vezes, quando abro o relógio, tenho a sensação de que a Iracema está sorrindo. Não tenho como provar isso, mas tenho como sentir. E com certa idade, o que a gente sente importa tanto quanto o que a gente prova. Se você ficou até aqui, você não é uma pessoa qualquer. Sério, você é alguém que tem paciência para ouvir uma história inteira, que respeita a dor do outro, que sabe que a vida não cabe em resumo e que a justiça, quando existe, demora e dói antes de chegar. Isso é raro, e eu sei disso. Antes de terminar, preciso te fazer uma pergunta. Você já viveu alguma coisa parecida com o que eu passei? Não precisa ter sido filho ou dinheiro. Pode ter sido qualquer pessoa, qualquer tipo de traição. Alguém em quem você confiava, que explorou exatamente aquilo que fazia de você uma boa pessoa. A sua lealdade, a sua generosidade, o seu amor. Me conta nos comentários. Pode ser só uma linha, pode ser mais. Eu leio tudo, eu quero saber. Porque eu sei que você está aí. E se essa história te fez sentir alguma coisa, raiva, alívio, reconhecimento, esperança, aperta o joinha agora. Esse botão não é favor para mim, é um sinal de que a história chegou onde precisava chegar, que alguém ouviu, que não foi contada em vão. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora. Aperta o botão vermelho e ativa o sininho, porque tem muitas histórias como essa esperando para ser contadas. Histórias de pessoas que não têm voz pública, que sofreram em silêncio, que resistiram de um jeito quieto e digno que nunca vai virar manchete de jornal. Estou aqui para contar essas histórias e compartilha esse vídeo com alguém que precisaria ouvir isso hoje. Você talvez não saiba quem é essa pessoa agora, mas ela existe. Pode ser um amigo que está passando por algo parecido, pode ser um parente, pode ser alguém que você viu com aqueles olhos cansados e não quis perguntar o que tinha.
Essa história pode ser o que falta para ela saber que não está sozinha, que o que sente é real e que tem saída. Obrigado por ter ficado comigo do começo ao fim. Eu sou Geraldo. E essa foi a história mais difícil e mais importante da minha vida. Cuida bem de você. Antes de ir, só um lembrete. Alguns nomes e detalhes desta história foram adaptados para preservar a identidade das pessoas envolvidas, como é necessário em relatos desse tipo. Mas o que você sentiu aqui, isso é completamente real. Até a próxima história.